2. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Da manjedoura à cruz final, a verdade sobre o Natal. Da manjedoura à cruz final, a verdade sobre o Natal. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8. Vamos jogar mais para frente, também tudo lá atrás. Isso. Ok, obrigado. Pode chegar agora. Só um pouco. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, a palavra do Senhor nos diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nós cremos, ó Deus, que a Tua Palavra é a verdade e que o Senhor nos falou através das Escrituras. E queremos, ó Deus, que as Escrituras, nesta noite, pregadas, as Escrituras anunciadas, possam falar o coração de cada irmão, possa falar o coração de cada vida, e que todos possam sair daqui fortalecidos na fé, edificados, encorajados, exortados, admoestados, desafiados a confiar em Ti e na Tua graça, a confiar em Cristo, a confiarem, ó Deus, no Teu amor. Fala, Senhor, ao coração de cada irmão nesta noite. Fala ao coração de cada pessoa nesta noite. Fala ao coração de todos nós. Usa a minha vida, usa essas minhas palavras, em nome de Jesus. Amém. Você sabia, aliás, você acredita que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias? De acordo com cálculos do físico Roberto Costa, devem existir aproximadamente 700 trilhões de metros cúbicos de areia nas praias da Terra, algo como 5 sextilhões ou sextilhões de grãos. Isso é o algarismo 5 seguido por 21 zeros, explica o professor. O número de estrelas também pode ser apenas estimado. Em nossa galáxia, a Via Láctea, existem cerca de 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Estimando o número total de galáxias em 100 bilhões, mas talvez seja muito mais, talvez 500 bilhões. Tem-se no mínimo 10 centilhões de estrelas, mas talvez chegue a 100 sextilhões. Portanto, existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. O Estadão, no Jornal de São Paulo, diz o seguinte: se governos destinassem 10% dos gastos militares anuais para o combate à pobreza e à fome, os problemas estariam resolvidos até 2030, com metas da ONU sendo atingidas. Os dados foram apresentados hoje, isso foi em abril deste ano. Os dados foram apresentados pelo Instituto de Pesquisa
da paz de Estocolmo. Segundo o levantamento, os gastos militares equivalem a 2,3% do PIB global, e 1/10 desse valor seria suficiente para financiar os objetivos globais das Nações Unidas para terminar com a pobreza e a fome até 2030. Os Estados Unidos continuam na liderança no setor militar, com uma redução de 2,4% dos gastos. Ainda assim, somaram no ano passado 596 bilhões em armas. A China registrou um salto de 7,4%, somando 215 bilhões. Uma outra informação agora, do Greenpeace. Desde que os portugueses pisaram aqui em 1550, ou 1500, né? Essa informação está meio equivocada, em 1500, até 1970, o desmatamento não passava de 1% de toda a floresta. De lá para cá, em apenas 40 anos, foram desmatados cerca de 18% da Amazônia brasileira, uma área equivalente aos territórios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Espírito Santo. Talvez você está perguntando, o que essas informações acerca da grandiosidade do universo, acerca dos gastos que são investidos anualmente em armamento militar, e o que essa informação acerca da devastação da Amazônia tem a ver com a mensagem de hoje, ou com a mensagem de Natal? E eu diria para os irmãos que tem tudo a ver. Tem tudo a ver com isso que nós acabamos de ler aqui a respeito de Jesus Cristo. Tem tudo a ver. Veja que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Filipenses, que tem como tema principal a alegria, ele constantemente fala da alegria nesta carta. Por exemplo, capítulo 3, versículo 1, ele diz: regozijai-vos no Senhor. E no capítulo 4, versículo 4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ou seja, para Paulo, a nossa alegria tem que ser sempre no Senhor. E ele então vai apresentar o seu motivo, o que o levou a ter essa ideia, ou a pensar deste modo, de que a alegria, a nossa alegria deve ser no Senhor e não nas circunstâncias. Ele vai nos mostrar que a alegria no Senhor, essa alegria que ela é incircunstancial, que não depende de forma alguma, ela não depende das circunstâncias, não depende do momento, mas depende da nossa relação com Cristo. E para Paulo, a alegria no Senhor, ela depende também da nossa identificação com Ele, com Jesus Cristo. Ela se identifica com o fato de pensarmos e vivermos como Ele viveu. Por isso, no versículo 5 ele diz exatamente essas palavras: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por quê? Jesus, Ele veio. Porque hoje nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, e celebramos a sua vinda. Por que razão? Quando nós olhamos para a humanidade, quando nós olhamos para que cada um de nós, e olhamos para o homem, nós percebemos a necessidade do Natal. E por que motivo? Jesus Cristo. Por isso, aquelas informações que eu trouxe ao início têm tudo a ver com a vinda de Cristo. A primeira informação, que fala da grandiosidade do universo, da grandiosidade dos trilhões, sextilhões de estrelas que existem neste universo, mostram-nos a grandiosidade do nosso Deus, mostram-nos o poder do nosso Criador, mostram-nos o poder daquele que era e que é
e que sempre será. Mostra-nos também este mundo que foi criado, este universo tão maravilhoso e que Deus criou e colocou-nos aqui para viver neste universo tão maravilhoso, nesse universo tão grandioso. E Ele deu-nos a oportunidade, e Ele deu ao homem a oportunidade de viver no paraíso. Mas o que acontece é que o homem arrancou de Deus, ou pelo menos tentou arrancar de Deus a direção da sua vida. O ser humano, ele não quis aceitar a vontade de Deus, ele não quis se dobrar, ele não quis se submeter. Quando ele ouviu a oferta da serpente, que se ele desobedecesse a Deus, ele não morreria mais, ele seria igual a Deus, ele então tomou essa decisão. Ele não quis mais se submeter a Deus, ele quis governar o universo, ele quis governar a sua própria vida. E quando nós lemos a respeito destas informações, de que no mundo hoje os governos gastam bilhões e bilhões de dólares todos os anos com a guerra, com armamento, e que se eles apenas gastassem apenas 10%, segundo os estudos que foram apresentados aqui, apenas 10%, eles simplesmente acabariam com a fome no mundo. Isso nos mostra como a nossa humanidade, como nós caímos, como o ser humano se afastou de Deus, como o ser humano deixou o domínio de Deus e simplesmente esqueceu-se que Deus é o Rei do universo. Simplesmente o homem quis tomar as rédeas em suas mãos, e nós vemos um homem cada vez mais caído, cada vez mais buscando poder, cada vez mais preocupado com o seu poder. A própria realidade das coisas nos mostra que o homem, ele caiu, o homem se afastou totalmente de Deus. Mas não é apenas a realidade que nos mostra, mas a própria palavra. E por que Cristo veio? Por que Cristo veio? Cristo ele veio exatamente por causa disso. Cristo veio porque o homem está afundado no seu pecado, porque o homem está totalmente separado de Deus, porque o homem abandonou a Deus e não quer seguir. A humanidade só busca poder, a humanidade só olha para si. O homem desprezou a Deus, o homem pecou, e o homem foi separado de Deus por causa do pecado. Mas então veio Cristo. E o apóstolo Paulo aqui, ao escrever aos Filipenses, ao convidar os filipenses para olharem para Cristo, e também convidar a nós que olhemos e sigamos o seu exemplo, ele vai nos ensinar que Jesus, em primeiro lugar, ele abriu mão completamente de apegar-se à sua glória e ao seu poder. Jesus ele fez exatamente o oposto do que fez o diabo, do que fez Adão e do que nós constantemente fazemos. Ou seja, o diabo quis tomar o poder de Deus, ele quis ser maior do que Deus, ele quis superar a Deus, assim como o homem quis igualar-se a Deus e quis ser igual a Deus, assim como nós também constantemente fazemos. Queremos, a humanidade quer poder, a humanidade quer superar, e Jesus ele fez exatamente o contrário, como nos diz aí, dizem os versículos 6 e 7, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não julgou como usurpação como ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Os reformadores chamam este esvaziamento de kenosis. O esvaziamento aqui não quer dizer que Jesus deixou de ser Deus,
Não quer dizer que Jesus perdeu o seu poder, mas ele abriu mão de toda a sua glória, ele abriu mão do seu reinado. Esse Jesus, o Verbo eterno, como nos diz João, que era antes com Deus, pré-existente, ele deixou a sua glória, ele se deixou a sua glória e também ele abriu mão do seu reinado, do domínio sobre todas as nações, sobre todo o mundo. Ele abriu mão, renunciando, para poder o quê? Colocar-se como de nós. Ele assumiu a forma, ele se fez um como nós, o Verbo se fez carne. Em João capítulo 1, versículo 14, esse texto é maravilhoso, porque diz aí, João 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós. O verbo que João usa aqui, habitou, é o verbo para que ele construiu uma tenda. Ele construiu uma tenda porque o período que ele viveria entre nós era um período muito curto, era o período necessário para que ele experimentasse a dor, o sofrimento. Ele deixou a sua glória, exatamente, mesmo sendo Deus, ele abriu mão, e nós homens queremos o poder, enquanto ele abriu mão do seu poder para se humilhar. Ele fez-se um de nós, abrindo mão de toda a sua glória e do seu poder. Isso está claro inclusive na oração de Jesus, lá no capítulo 17 de João, no versículo 5, quando diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, antes da eternidade, antes de todas as coisas, Jesus, ele vivia em glória, ele possuía toda a glória e toda a honra, mas ele abriu mão dessa glória. Esse esvaziamento, esse esvaziar-se foi por mim, foi por você. Foi porque nós, no nosso pecado, nos afastamos de Deus, por causa da nossa maldade, por causa da nossa fraqueza. Cristo, Jesus, o Verbo, se fez carne e esvaziou-se e colocou-se como de nós. Em segundo lugar, Jesus, ele fez-se como um escravo, como um simples homem. Jesus, ele decidiu por si mesmo que como um escravo não teria direito a nada, e que sofreria todas as mazelas da humanidade, e que seria totalmente dependente de pais humanos para sobreviver, que sentiria cansaço, que sentiria fome, que sentiria dor, que sentiria tristeza. E Jesus viveu o mistério das duas naturezas, de ser homem e Deus. Versículo 7, na segunda parte: assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. Veja que na humilhação de Cristo, ele se fez como um de nós. Enquanto que a sua encarnação é que nós e ele abriu mão do seu reino, da sua glória, do seu governo sobre o mundo. Aqui ele decidiu ser como nós. Ele decidiu sofrer, ele decidiu passar pelo estado da humilhação, e ele passou aí por 5 estágios dessa humilhação. O primeiro estágio da humilhação foi a encarnação. Imagine o Criador desses sextilhões de estrelas que existem no universo, o Criador de todas as coisas, como diz João, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Este Criador de todas as coisas, Ele se humilhou, fazendo-se como um simples mortal. Ele foi cuidado por Maria e foi protegido também por José, o seu pai adotivo. Ele encarnou-se ao ponto de sofrer como um de nós,
de passar fome, de passar sede, de passar todas as necessidades, de sofrer, de chorar, de sentir todas as mazelas, de sentir toda a tentação, ainda que sem pecado. E o segundo estágio da sua humilhação foi o sofrimento. Ele sofreu de todas as formas. Ele sofreu com a rejeição do seu povo, como diz João aqui no capítulo 1, versículo 12: ele veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Ele se humilhou e ele foi zombado, desprezado. Tentaram humilhar Jesus, mas não humilharam. Por que não humilharam? Porque ele já era humilde, o mais humilde dentre todos os homens. Um certo pastor disse certa vez, com grande sabedoria: ninguém conseguiu humilhar a Jesus. Os homens, os fariseus, os religiosos tentaram humilhar Jesus, mas não conseguiram. Sabe por que não conseguiram? Porque ele já era humilde. Ele a si mesmo se humilhou. Ninguém o humilharia. Ele sabia quem ele era. Ele se humilhou a si mesmo. Mas ele sofreu. Ele foi escarnecido, foi zombado, foi ridicularizado. Ele sofreu com a cruz, colocaram-lhe coroa de espinhos, passou por todo o sofrimento e teve uma morte. Terceiro estágio, a morte. Uma morte ignominiosa, uma morte vergonhosa. O pior tipo de morte que existia era um tipo de morte humilhante, ultrajante, porque a pessoa que era crucificada era desnudada, era crucificada nua. Os estudiosos dizem que eram crucificados nus. Você não vê de fato Jesus crucificado nu, porque eles não vão colocar alguém nu no filme, mas era nu que eles eram crucificados para serem humilhados. E ele passou por essa morte humilhante, por amor a mim, por amor a você, por causa da nossa condição de pecadores e separados. E ele ainda passou por outro estágio. Ele foi sepultado. Ele foi sepultado e colocado num local de descanso para os mortos. Ele foi colocado no sepulcro, e ali, separado de todos aqueles que o seguiram, ele foi colocado no sepulcro. E esse sepulcro, depois de 3 dias, foi aberto, pois ressuscitou. Mas além disso, o quinto estágio, segundo os reformadores, ele desceu a Hades. Ele desceu a Hades para poder pregar ali aos mortos, aos espíritos, como diz Pedro, que diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Ele foi anunciar a sua vitória sobre a morte. Ele foi demonstrar de fato quem ele era. E ali ele pregou, não para a salvação daqueles espíritos que foram desobedientes, mas para mostrar e para cumprir tudo o que estava destinado. Ele foi humilhado e foi cada vez mais se rebaixando. Uma morte cruel e vergonhosa, uma morte que foi por mim e por você. O motivo pelo qual Cristo veio foi pela morte, aliás, foi pelo pecado. Alguns estudiosos no passado chegaram a dizer que era necessário que Cristo vir ao mundo, ainda que o homem não pecasse, ele viria. Mas a maioria dos teólogos, principalmente os reformadores, eles não defendem isso, porque eles sabem que de fato no plano eterno de Deus já conhecendo todos os acontecimentos, de tudo que iria acontecer, já estava planejado. E a vinda de Cristo foi por causa do nosso pecado, foi por causa do nosso erro, foi por causa da nossa separação. Este foi o motivo por que Cristo veio, porque o homem está longe de Deus, porque o homem está separado, afastado. Foi por mim e por você. Toda essa humilhação teve esse motivo principal. Jesus decidiu pela cruz por causa do nosso vergonhoso pecado que nos separava do Pai. Só a cruz foi capaz de nos unir novamente a Deus. Só a cruz foi capaz de pagar
o preço exigido pelo próprio Deus. Só Deus. A glória e o poder não foram suficientes para ele desistir. Aquele por quem o imenso universo veio a existir, deixou sua glória para entre humanos vir a viver, indigno de seu amor. O mundo não pôde conhecer. O mais simples e humilde entre todos no mundo inteiro é ao mesmo tempo o único e soberano Deus verdadeiro. Como compreender uma verdade tão sublime e paradoxal? Somente por meio da fé, nunca pelo entendimento racional. Foi por mim, meu Deus, e por você. Foi por mim e por você que ele veio. Foi por mim e por você que ele sofreu. Foi por mim e por você que ele se humilhou por causa do nosso pecado. Mas, como o apóstolo Paulo seguiu escrevendo em Filipenses, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, meus irmãos. O nome de Cristo é glorificado, o nome de Cristo é exaltado, que Ele renunciou, Ele pagou por isso, e Ele foi exaltado pelo Pai, e por isso nós estamos aqui, porque Ele nos resgatou da morte e do pecado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos pela tua grande e infinita misericórdia, pelo grande amor de nos ter enviado Jesus, que a si mesmo se entregou e decidiu junto contigo, ó Deus Pai, decidiu que Ele pagaria o preço, que Ele de fato renunciaria até mesmo o seu poder ou o seu governo, a sua honra, a sua glória, para poder estar conosco, para poder identificar-se com cada um de nós, para poder sofrer essa morte vergonhosa, para que nós pudéssemos ter vida e que nós pudéssemos novamente ter acesso a Ti, ó Pai. Obrigado mais uma vez, nós te agradecemos, muito obrigado por ter nos dado Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o nosso Redentor. Muito obrigado. Amém. Tá bom. Mas agora nós vamos ter mais um momento de adoração.